Você já parou para pensar de onde veio a figura do Papai Noel? Por que ele usa vermelho? Por que ele mora no Polo Norte? E por que raios ele entra por uma chaminé? E aí galera, tudo bem? Aqui é o Matos Domingos e se você está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você já me acompanha, bem-vindo de novo por aqui. E é isso pessoal, bem-vindos de volta ao meu novo canal de dicas de inglês, o The Best Online English Method, onde eu ensino inglês de uma forma que você nunca viu antes, através de histórias reais, experiências culturais autênticas e sem decoreba. E tudo isso em parceria com o meu canal de viagens e cultura, o Brasileiro ao Redor do Mundo, onde eu mostro o mundo pelos olhos de um brasileiro vivendo aqui nos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer um pedido especial. Se você curtir este conteúdo, e eu tenho certeza que você vai curtir porque eu pesquisei muito para trazer algo único para você. Não guarda isso, tá? Compartilha com todos os seus amigos. Combinado? E claro, né? Clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e o mais importante, deixa um comentário. E me conta de onde você está assistindo e qual é a sua maior dificuldade em inglês. Eu leio todos os comentários e uso eles para criar conteúdos melhores para você. E também, é claro, eu vou responder a cada um de vocês. Sabe aquele amigo ou familiar seu que vive dizendo: ah, eu queria tanto aprender inglês, mas não tenho tempo, ou inglês é muito difícil? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque hoje você vai descobrir que aprender inglês pode ser divertido, cultural e emocionante. Hoje eu vou te contar uma história que se estende por séculos, atravessa continentes e mistura culturas completamente diferentes. Uma história que envolve santos, deuses nórdicos e colonização holandesa, e também refrigerante. Sim, você ouviu direito, tá? Essa não é apenas uma aula de inglês, é uma jornada através do tempo. E ao final você vai entender por que o Natal que celebramos hoje é resultado de uma das maiores transformações culturais da história. E é isso, pessoal, a história do Papai Noel começou lá no século IV, tá? Na cidade de Mira, que hoje chama-se Turquia, lá na Turquia. Lá viveu um homem chamado São Nicolau, um bispo cristão conhecido principalmente para com os pobres, já que ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, livremente compartilhou com os necessitados, com os mais pobres, e sempre de uma forma anônima. Agora a história mais famosa e também a mais dramática, e eu preciso ser honesto com vocês. E esse contexto histórico é muito importante. Haviam 3 irmãs jovens que viviam com seu pai viúvo, que havia perdido toda a fortuna da família. E lá na sociedade do século IV, mulheres sem o dote de casamento enfrentavam um destino terrível. A extrema pobreza poderia forçá-las à prostituição ou à escravidão. Essa era a realidade brutal daquela época. E durante 3 noites consecutivas, São Nicolau se esgueirou. Ele foi até a casa delas e jogou sacos de ouro pela janela. Algumas versões dizem que o ouro caiu dentro de meias ou sapatos que estavam pendurados para secar perto da lareira. Na terceira noite, o pai das meninas o pegou em flagrante e ele quis agradecer ao São Nicolau, mas o São Nicolau pediu que mantivesse segredo. E é exatamente aqui que nasce a tradição das meias de Natal. Por isso as crianças penduram as suas meias de Natal na lareira, na véspera do Natal, esperando que seja preenchido com presentes. Então faz sentido essa história, não é verdade? O São Nicolau realmente se preocupava com os mais carentes, com os mais vulneráveis, com as crianças, os marinheiros, os pobres. E foi assim que a lenda começou a tomar forma. Mas São Nicolau foi só o começo. À medida que o cristianismo se espalhou pela Europa, a história foi sendo desenvolvida em base de tradições locais que já existiam. E na mitologia nórdica existia Odin, um deus velho barbudo que durante o festival de inverno chamado Yule cavalgava pelos céus em um cavalo mágico de 8 patas chamado Sleipnir. E aqui está algo fascinante. Essa imagem de uma figura barbuda voando pelo céu noturno durante o inverno foi sendo transmitida de geração em geração e eventualmente influenciou a ideia do Papai Noel voador que conhecemos hoje, né, com as renas pelo céu para entregar os presentes para as crianças. E é claro, o cavalo mágico de Odin eventualmente se transformou em renas, animais reais do Ártico que faziam
faziam mais sentido para uma figura que mora no extremo norte. E o grande ponto de virada aconteceu na Holanda. Lá essa figura ficou conhecida como Sinterklaas. E foi ali que vários elementos começaram a se unir. O cavalo branco, o livro que registrava o comportamento das crianças, os ajudantes, que mais tarde se tornariam os duendes ou elves. E quando os colonos holandeses trouxeram essa cultura aqui para os Estados Unidos, no século 17, algo mágico aconteceu. O Sinterklaas se transformou em Santa Claus. É isso mesmo, pessoal. Santa Claus. Mas é claro, como eu já falei em vídeos anteriores, americanos não pronunciam o T. E por que ele não pronuncia o T? Porque antes tem um N. Então, em vez de falar Santa Claus, né? Santa Claus, nós vamos então pronunciar Santa Claus, ok? Então, mais uma dica imperdível para você de inglês para falar igual americano, Santa Claus. Mas a transformação não parou por aí. Em 1823, um professor americano chamado Clement Clark Moore escreveu o poema A Visit from St. Nicholas, também conhecido como The Night Before Christmas, a noite antes do Natal. E foi exatamente nesse poema que o Papai Noel ganhou as suas 8 renas voadoras, e claro, com os nomes em inglês que eu vou revelar a você agora. Então vamos conhecer o nome de cada rena, e claro, lembrando que rena significa reindeer. E aí nós temos a primeira rena, reindeer, que é Dasher, que significa corredora. Aí também temos a Dancer, que é a dançarina. Nós temos também a Prancer, que é a empinadora. Também temos a Vixen, que significa raposa. Temos também a Comet, que é o cometa. E a outra que se chama Cupid, Cupido. Também temos Donner, que também traduz do alemão trovão em alemão. Olha que interessante. Temos também Blitzen, que significa relâmpago em alemão. E as pessoas acabam me perguntando, e Rudolph, a famosa rena do nariz vermelho? Ela só foi adicionada muito tempo depois, em 1939, por um escritor da loja de departamentos em Montgomery Ward para uma campanha de marketing. Então temos Odin voando em um cavalo mágico, Sinterklaas com o cavalo branco, Santa Claus com 8 renas e finalmente Rudolph como a 9ª rena. Agora vem essa parte muito importante e muito interessante. E é precisamente por isso que o Papai Noel recebe nomes diferentes ao redor do mundo. Cada cultura adaptou a figura às suas próprias tradições e línguas. No Brasil, Papai Noel. Lá em Portugal, Pai Natal. A primeira vez que eu ouvi um português falando Pai Natal, eu falei, nossa, é muito estranho. É muito estranho. Você passar a vida inteira ouvindo, né? Papai Noel, Papai Noel. Aí você vê e ouve as pessoas lá de Portugal, os portugueses, que falam então Pai Natal. Eu achei muito estranho. E você já sabia disso ou não? E também tem mais uma curiosidade. Lá na Inglaterra, chama-se Father Christmas. E aqui nos Estados Unidos, né, como já foi explicado antes, e é popularmente conhecido como Santa Claus. Então perceba algo interessante. Na Inglaterra, eles não vão dizer Santa Claus, tá? Eles dizem Father Christmas. Isso porque a tradição inglesa já tinha sua própria figura natalina antes da chegada do Santa Claus americano. E as duas figuras se fundiram e ao longo do tempo, mas o nome mais tradicional permaneceu. E é isso, a história varia um pouco de país para país, mas a ideia principal permanece a mesma. Um velhinho generoso que traz presente para crianças bem comportadas. Mas espera aí, e a casa dele lá no Polo Norte? E o trenó puxado pelas renas? Essa parte veio bem depois. Já no século XIX, aqui nos Estados Unidos, o cartunista Thomas Nast estabeleceu a imagem definitiva do bom velhinho através de suas ilustrações para a revista Harper's Weekly entre 1863 e 1886. E Nast foi o primeiro a desenhar o Papai Noel como um homem gordo e alegre. A oficina onde os brinquedos eram feitos. O famoso livro com a lista de crianças, Naughty or Nice. Olha que interessante. Então, para a gente ter essa ideia exata de inglês para português, né? Então, nós temos essa ideia, né? Crianças que se comportam mal, são as crianças travessas. Então, em inglês, nós chamamos de naughty, tá, gente? No inglês britânico, tem uma peculiaridade interessante. Então, nós não falamos naughty. No inglês britânico, naughty. Percebe a diferença? Naughty no inglês britânico. Então, o britânico, em geral, ele respeita muito a questão da pronúncia da letra T. Então, ele tem o som do nosso português também. Então, só que aí você observa que o som do A já tem uma variação mais pro som do O, né? Um O fechado. Naughty. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, né, temos essa peculiaridade do T americano que se transforma em um som de R.
R, por isso que fica então naughty. Viu que legal? Então, naughty então significa travesso, levada, né? Aquela criança levada, bagunceira, entendeu? E claro, para definirmos o oposto é nice, então a nice kid, uma criança gentil, uma criança legal, né? Essa é então uma explicação muito importante para vocês. E claro, né? Nós também temos que lembrar sobre a localização da casa dele, né? A localização da casa do Papai Noel. Foi lá em 1866 que o Thomas Nast desenhou uma placa que dizia Santa Clausville, NP. Então, onde seria isso? Então, Santa Clausville, que seria a vila do Papai Noel, e tinha essa abreviação, o N e o P, então que vinha de North Pole, ou seja, o Polo Norte. Mas por que o Polo Norte? Porque naquela época, na década de 1860, o Ártico era misterioso, praticamente inexplorado. Era um lugar remoto, impossível de alcançar. E era, claro, um lugar mágico, cheio de gelo, neve, auroras boreais. Cara, era um lugar perfeito para uma figura mágica morar lá sem ser incomodada, não é mesmo? E isso simplesmente faz sentido para as pessoas daquela época e também de agora, né? Nós temos sempre essa fantasia na nossa mente, né, sobre o Papai Noel. Agora vamos falar de algo que muita gente entende errado: o papel da Coca-Cola. E agora temos o mito que a maioria das pessoas acreditam, que a Coca-Cola foi quem inventou o Papai Noel de vermelho. Agora a verdade é que quase ninguém te conta. A Coca-Cola popularizou e padronizou a imagem do Papai Noel que já existia na cor vermelha. Apesar das campanhas da Coca-Cola a partir de 1931, o Papai Noel já aparecia de vermelho em algumas ilustrações, mas também era retratado usando verde, azul, marrom e até roxo. O artista Hayden Sandblom foi contratado pela Coca-Cola para criar uma série de anúncios natalinos. Ele pintou um Papai Noel caloroso, humano, como um avô, vestido em vermelho brilhante, que coincidentemente combinava com as cores da marca da Coca-Cola, né? Eles são espertos. E essas campanhas foram tão massivas e tão bem sucedidas que se espalharam por todo o canto do planeta durante décadas. Então é isso, pessoal. A Coca-Cola não inventou o Papai Noel na cor vermelha, mas ela consolidou firmemente, cimentou essa imagem na consciência coletiva global. E foi assim que ele acabou se tornando o Papai Noel, o ícone que nós conhecemos hoje. E temos que observar isso, né? Hoje é quase impossível imaginar o Papai Noel de uma cor diferente, né? De uma outra cor. E esse é o poder da publicidade e da cultura de massa. E já que estamos falando de diferenças culturais, você sabia que os britânicos dizem Happy Christmas e os americanos Merry Christmas? Então isso é uma parte cultural muito interessante que eu vou ensinar para vocês agora. E a diferença, ela é histórica, ela tem tudo a ver com a classe social. No século XVI da Inglaterra vitoriana, a palavra Merry era vista como um pouco barulhenta, festeira demais pela classe alta britânica. Merry tinha conotações de bebidas, festas e diversões um tanto desinibidas. Já Happy, por outro lado, era considerada mais refinada, mais educada, mais apropriada para a realeza da sociedade britânica. E vocês sabiam que a rainha Elizabeth II, né, a rainha Elizabeth II, sempre usava Happy Christmas em seus discursos oficiais, o que solidificou o uso dessa expressão no Reino Unido. I wish you all a very happy Christmas. Já que nos Estados Unidos, Merry Christmas nunca teve essa conotação negativa, então Merry Christmas se tornou o padrão. E é por isso então que temos essa diferença entre Merry Christmas aqui nos Estados Unidos e Happy Christmas lá na Inglaterra. E aí, você já sabia disso ou não? E o interessante também é notar que muitas pessoas que não são cristãs costumam dizer Happy Holidays, que a tradução é boas festas. Isso se tornou popular nos Estados Unidos como uma saudação inclusiva, que abrange todas as celebrações de fim de ano, Natal, Hanukkah, Kwanzaa, Ano Novo, especialmente multicultural e multireligiosa aqui nos Estados Unidos. E é muito importante, tá, pessoal? Eu tô criando mais um conteúdo para ensinar a você sobre essas duas festividades que existem aqui nos Estados Unidos, que é o Hanukkah e também o Kwanzaa. Então, ó, fiquem ligados
que já já tem um conteúdo legal sobre essas duas culturas que existem aqui nos Estados Unidos. E é isso, pessoal. Por isso que tem um contexto histórico interessante aqui. A expressão Happy Holidays não é nova. Ela já aparecia em cartões de Natal desde o anos 1920, mas ganhou força especialmente a partir dos anos de 1990 e 2000, quando empresas e instituições públicas começaram a usá-las oficialmente. E por quê? Principalmente por dois motivos bem práticos. Primeiro, nos ambientes de trabalho, escolas e espaços públicos americanos. Você tem colegas, clientes e alunos de outros países e crenças que celebram tradições diferentes. Então dizer Happy Holidays é simplesmente uma forma educada de incluir todo mundo, sem precisar adivinhar a religião ou a tradição de cada pessoa. E segundo, dezembro não tem só o Natal, né? Então tem a véspera de Ano Novo, New Year's Eve, dia de Ano Novo, New Year's Day, e para muitas famílias esse período inteiro de final de ano é uma temporada festiva, contínua, ininterrupta. Então quando alguém diz Happy Holidays no final de dezembro, muitas vezes essa pessoa está desejando boas festas para todo mundo nesse período, incluindo o seu Natal e o seu Ano Novo. Agora, é verdade que houve e ainda há muitas controvérsias e muita polêmica, em torno dessa expressão. Algumas pessoas sentem que dizer Happy Holidays ao invés de Merry Christmas de alguma forma diminui a importância do Natal. Mas aqui vai uma perspectiva importante. Aqui nos Estados Unidos, o Natal continua sendo feriado federal, continua sendo massivamente celebrado. As lojas ficam cheias de decorações natalinas. As músicas de Natal tocam em todo lugar. O Natal não foi cancelado nem apagado, certo? O que Happy Holidays representa é apenas espaço para que outras celebrações também sejam reconhecidas. É adição, não subtração. É sim e não sim mas. Se você celebra o Natal, ótimo. Celebre com toda alegria e fervor. Diga Merry Christmas com orgulho. Mas se você está em um contexto onde não conhece as tradições das pessoas ao seu redor, uma loja, um e-mail corporativo, uma sala de aula, Happy Holidays é simplesmente a forma mais gentil e respeitosa de desejar o bem a todos. Não tem nada a ver com tirar o Natal, mas sim reconhecer que nem todos celebram da mesma forma. E isso está tudo bem. E assim termina a nossa aula de hoje, uma história que atravessou o mundo inteiro e chegou até você. Olha, eu quero saber, qual parte dessa história mais te surpreendeu? Foi descobrir que o Papai Noel tem origem em um santo turco? Que Odin influenciou as renas voadoras? Ou que a Coca-Cola não inventou o Papai Noel vermelho? Deixe aqui nos comentários, eu leio todos e adoro essa troca de comunicação com vocês. E se você aprendeu algo novo hoje, compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou familiar que está tentando aprender inglês. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um método diferente.